19 minutos, a gente segue aí com o Pingo do Jota. Olha, ainda a respeito da entrevista do Dom Paulo Mendes Peixoto, eu até acho uma questão meio assim, até um tanto quanto incoerente, porque o Dom Paulo ele coloca assim que a igreja vai parar de realizar as celebrações se houver uma determinação. Mas se ele acha que está tudo errado, eu acho que ele devia ser o primeiro a parar. E outra coisa, ele voltou atrás, quando já tinha falado que não ia fazer mais celebrações, e aí, quando viu que a igreja evangélica estava fazendo, foi pressionado pelos fiéis, acabou voltando atrás e mandando celebrar missas novamente. Tá, então, deixa eu só concluir aqui. Desculpa, Genário. Porque na nota é expresso de forma muito clara, né? Propomos planejamento claro das ações do Executivo Municipal, acompanhado pelo Legislativo e Judiciário, incluindo lockdown rigoroso, coordenado e acordado entre municípios da região. Auxílio emergencial e vem a outras questões. Então, eu acho que a própria igreja já deveria também suspender as suas celebrações, né, antecipando aí a essa medida. Eu já falei várias vezes que eu acho que lockdown, nesse momento, já não ajuda em mais nada. As pessoas não têm mais paciência com o fechamento total de tudo. Eu acho que se você tomar medidas segmentadas, talvez a gente tenha muito mais sucesso nesse momento do que falar lockdown. Você não tem primeiro quem vai fiscalizar se está sendo cumprido o fechamento rigoroso de tudo ou não. Não tem. Então, a única solução que é possível a gente fazer é fazer coisas setorizadas. Então, vai ter o toque de recolher. Ok, toque de recolher tal hora. De tal hora, ponto. A gente tem que tentar alguma coisa diferente. São medidas restritivas necessárias, né? Medidas restritivas, sim, mas falar em lockdown total, nem tem mais condição, as pessoas não aguentam isso mais. No Brasil não aconteceu em lugar nenhum. Não aconteceu, isso vai ficar falando em lockdown, as pessoas não vão cumprir, vai ter uma rebelião disso daí, vai só piorar. O termo eu acho que é usado de forma errônea, sempre de forma até um pouco banalizada. Mas, olha, nós estamos na ponta da linha com o doutor Marcelo Matos, ele é procurador do município e presidente da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Na realidade, houve aí uma apresentação de uma proposta pelo vereador Paulo César Soares, o China, de suspensão da remuneração de defensores públicos, né, em ações. Como é que chama o termo jurídico correto, Lídia? Sucumbência. Honorários de sucumbências. E o doutor Marcelo está acompanhando essa situação. A OAB divulgou também uma nota de repúdio, né, em que manifesta contra essa proposta do vereador. Quais os prejuízos causariam à categoria, doutor Marcelo? Bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia, Genari. Agradeço o convite, né, especialmente para falar de um tema tão importante para os advogados públicos. Bom, o prejuízo é enorme, porque a verba de sucumbência, ela está contida na remuneração do procurador, né, e essa é uma verba que advém do particular que perde a ação, né. Então, seria uma espécie de remuneração por performance, vamos dizer assim. Quanto mais eficiente é a procuradoria, consegue vencer as ações e, consequentemente, vai receber essa verba de sucumbência. Não se trata de verba pública, é bom, desde o início, deixar claro. Então, esse projeto, ele nos trouxe uma grande surpresa, especialmente porque o STF, recentemente, agora, no último mês, ocorreu o trânsito em julgado de uma ADI, pacificando a questão, né, dizendo que os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos. Uma questão pacificada, né, em âmbito nacional. Uhum. Doutor Marcelo, bom dia. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: com base nesse projeto de lei do vereador China, ele pode contrariar uma posição já pacificada do Supremo Tribunal Federal? Isso pode valer no município? Eu só queria que, ao responder a pergunta da Lídia, o senhor esclarecesse, assim, para o ouvinte, o que vem a ser
essa remuneração de sucumbência? Bom, vamos lá. A verba de sucumbência é uma verba devida por quem perde a ação. Então, todas as vezes que o município, por exemplo, propõe uma execução fiscal e vence, a parte derrotada, ela paga esses honorários para os procuradores, que são rateados. Né? A Lídia me perguntou... Perguntei a questão federal, se o projeto de lei tem força para... Isso. Olha só, de antemão, eu percebo vários vícios nesse projeto de lei, com todo respeito ao vereador, né? Mas existe aqui, inicialmente, um vício de iniciativa. Por que digo isso? Remuneração é um tema de iniciativa privativa do chefe do executivo. É assim no âmbito federal, né? Tem previsão na Constituição, tem previsão na Constituição do Estado e tem previsão na nossa lei orgânica. Então, a começar por isso, a gente já vê um vício de iniciativa. Né? No caso da lei orgânica nossa, está lá no artigo 74. Só a prefeita poderia, então, elaborar um projeto de lei, né, sobre esse teor, hipoteticamente ainda, né, que trate de remuneração. Eu vejo ainda afronta ao próprio Código de Processo Civil, o artigo 85, parágrafo 9º, ele expressamente prevê que os advogados públicos receberão honorário de sucumbência, e há uma gravidade até maior aos meus olhos, porque o projeto de lei, ele trata também da proibição da cobrança, não apenas do recebimento. E se percebemos essa questão lá na Constituição, artigo 22, ele vai dizer que a matéria tem que ser tratada apenas pela União, porque versa sobre o processo. Né? Então, assim, de início, vício de iniciativa, vício aí material, e a jurisprudência do STF, né, a ADI 6.053, mas não é só essa, existem outros julgados também do STF, sempre no mesmo sentido. Eu posso citar, como está na nota de repúdio, a ADI 6.163, 6.165, 6.171, que inclusive é do Estado de Minas Gerais, 6.178, 6.181 e até uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 597. E assim, só para deixar mais claro, os honorários de sucumbência é tido como uma contraprestação pelo serviço bem prestado. Trata-se de uma verba alimentar. Isso também está pacificado, tá, pelo STF. Inclusive existe súmula sobre isso. É a súmula 47, que reconhece o caráter alimentar. Correto. Se me permite, só mais uma observação. A gente precisa lembrar que existe uma lei, a Lei 1060 de 1950, que é a lei que trata da gratuidade da justiça. As pessoas que são carentes, né, que a gente chama de hipossuficiente financeiramente, que não têm condição de arcar com os custos do processo, eles estão abrangidos por essa lei. Né? Então, não pagariam esses honorários nem os custos do processo. Tá, agora é importante esclarecer, quer dizer, esse recurso recebido pelo o advogado público não é um recurso público, né, doutor? Não é um recurso público, absolutamente. Ele vem da parte que saiu derrotada do processo. E é uma parte que não foi beneficiada pela gratuidade da justiça. Então, teoricamente, é uma pessoa que pode arcar com o custo. O pobre, o carente, ele não paga os custos do processo e nem os honorários de sucumbência. Isso já está previsto em lei federal. E agora, por que razão o senhor acredita que o vereador esteja tomando a iniciativa de elaborar um projeto de lei justamente para cortar esses honorários sucumbenciais dos defensores públicos aqui no município? Olha, eu estou surpreso com a elaboração desse projeto de lei, né? Estarrecido, na verdade. Confesso que não sei qual é o motivo que o levou. Né? Porque se for a questão de trazer economia e tudo mais, né, no momento pandêmico que a gente vivencia, eu acredito que não é o caminho mais eficiente. Né? A gente deveria se preocupar, talvez, com a criação de políticas públicas mais concretas, talvez, por exemplo, em busca
da manutenção do emprego, né, fomentar a economia. Eu creio que esse realmente não teria êxito, né, se a pretensão for algum auxílio durante a pandemia. Doutor Marcelo, o vereador procurou a OAB, algum setor do judiciário para discussão desse assunto ou não houve nenhuma consulta nesse sentido? Acerca desse tema com a Comissão da Advocacia Pública, não. Então, desconheço qualquer tratativa preliminar sobre o tema. Tá, agora, a OAB, a comissão, deverá procurar o vereador para esclarecer alguma situação ou também não vai buscar esse diálogo? A comissão está sempre aberta ao diálogo, né? Sobre esse ponto específico, a nossa posição é bem clara. Isso já foi discutido no âmbito do STF, né? Que é a corte máxima. Nós sabemos que a última palavra no Brasil é o STF, né? E diante de tantos vícios, eu acredito que esse projeto sequer será pautado. Né? E se for, eu acredito que será rejeitado. A Câmara ela tem uma composição, hoje, a maioria de vereadores muito bem preparados, formados em direito e tudo mais, então creio que não haverá aprovação desse projeto, acredito eu, né? E só para assim, é importante também a gente ressaltar que o procurador ele está zelando pelo patrimônio público, né? E o procurador precisa ser reconhecido, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. Ações como essa vão contra tudo aquilo que a gente, né, busca. Quando se condena o município, o ônus ele é solidário. Eu não estou condenando a prefeita, eu não estou condenando o procurador, eu não estou condenando o diretor, eu estou condenando a coletividade. Então é importante a participação do procurador. Quanto mais motivado, quanto mais reconhecido, né, vai lutar com muito mais afinco, com muito mais garra, embora seja assim um dever de ofício, mas valorizado com muito mais afinco na busca do interesse público primário, da coletividade, né? No final das contas, busca-se a tutela do interesse público. Tá ok, doutor Marcelo. Muito obrigado pela entrevista e vamos acompanhar aí o desdobrar dessa proposta lá na Câmara Municipal. Marcelo, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Nós conversamos com o doutor Marcelo Matos, que é procurador do município e presidente da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, a 14ª subseção de Uberaba. 9h32 agora em Uberaba, 9h32.